Agora, meio-dia 17, para esclarecer supostas dúvidas a respeito desse novo decreto que você viu aí, bastante mudanças importantes. Nós vamos ao vivo até a prefeitura da cidade, onde está Eduardo Simões, inclusive com o prefeito Leonardo Paranhos. Edu, comente essa situação aí para a gente. Oi, Dani. Voltamos então a falar ao vivo. Estamos aqui no terceiro andar do prédio da Prefeitura, no gabinete do prefeito, que está aqui ao meu lado para esclarecer dúvidas que a gente colheu o prefeito junto da população, dúvidas também que nós aqui da redação da TV Tarobá tivemos. A gente agradece primeiro a disponibilidade do senhor em meio a esse momento tão complicado para a cidade em nos atender. Eu começo perguntando para o senhor sobre a fiscalização. Ela já começa também nesta segunda-feira e há algum tipo de tolerância, já que são várias mudanças e nem todo mundo está sabendo? Boa tarde. Obrigado pelo espaço, boa tarde a todos. Então, já desde manhã, das 8 da manhã, nos pontos que nós consideramos pontos vulneráveis, onde existe acumulação de pessoas, por exemplo, supermercados, lotéricas, agências bancárias, já determinamos a presença da Guarda Municipal, da Guarda Patrimonial e do nosso grupo que temos de fiscalização. Porque entendemos que é uma semana extremamente importante, né? Uma semana que é necessário o esforço pessoal de todos e, claro, a nossa fiscalização. Devido ao estágio que nós chegamos e estamos enfrentando, é evidentemente que nós teremos que ser mais severos, porque existe, né, um risco da gente colocar a cidade numa vulnerabilidade. Então, é preciso, neste momento, o esforço singular, individual de cada um e o esforço coletivo. Por isso que a nossa presença será muito mais ostensiva nesses pontos vulneráveis. Nós não vamos fazer força-tarefa em toda a cidade. Nós vamos trabalhar com os pontos vulneráveis. Qual que é a validade dessas novas determinações do novo decreto, prefeito? Começa hoje até o dia 28, que é no último domingo do mês de junho. Então, até domingo, dia 28, que tem validade de 14 dias esse decreto. A gente explicou todos os detalhes do decreto, algumas dúvidas em relação a restaurantes, por exemplo. Eles podem funcionar até às 7h30 da noite, depois entrega em domicílio. Para quem serve almoço, pode atender os clientes no interior dos restaurantes? Sim, sim. Continua igual nesse horário comercial até às 19 horas nesse caso. E depois desse horário, eles podem também trabalhar internamente usando o sistema delivery até às 22 horas. Sabemos que é um setor muito afetado, né, a gastronomia noturna, mas tem aí a possibilidade de fazer o serviço delivery e essa concentração de esforço, lamento evidentemente ter que fazer isso, mas devido ao momento que estamos passando, é indispensável. Ainda sobre entregas em domicílio, os restaurantes podem fazê-las aos sábados e domingos, quando a restrição é muito maior? Sim, o serviço de delivery é exatamente a ferramenta que nós temos neste momento, né? É a ferramenta para que as pessoas fiquem em casa, seja para ter a busca de um medicamento, de outro serviço ou o serviço de gastronomia. Não seria coerente da nossa parte, evidentemente, fazer um fechamento geral e não ter o serviço de teleentrega. Então, acho que, inclusive, será uma grande ferramenta de ajuda para preservar as pessoas em casa. Prefeito, lá no estúdio a Dani e o Luiz também têm questionamentos. Eu devolvo aí para vocês, o prefeito está ouvindo, está aqui com o retorno também. Dani, Luiz. Oi, prefeito. Muito boa tarde para o senhor. Obrigada pela participação. O senhor acabou de falar relacionado à questão das entregas, delivery. Mas no decreto do próximo fim de semana, no dia 20 e 21, salvo engano, no próximo fim de semana agora, está escrito, né, foi determinado que apenas serviços essenciais estariam funcionando. Nesse caso, os deliveries serão mantidos ou somente aqueles serviços essenciais que foram divulgados? O prefeito teve uma queda aí do aparelho. Eu vou continuar a pergunta, então, prefeito. Foi falado dos serviços essenciais agora, né, no próximo fim de semana, e que os outros serviços estariam fechados, seria um fechamento completo. Aí eu pergunto, estávamos falando sobre delivery. Nesse caso, continua o funcionamento do delivery ou só aqueles serviços essenciais? Então, devido a essa necessidade do fechamento único desses 2 dias, eu quero inclusive, né, ratificar isso, serão apenas esses 2 dias, sábado e domingo próximo, nós teremos que abrir a exceção
de fazer o serviço de teleentregas, porque inclusive os supermercados estarão fechados nesses 2 dias. Então o serviço de teleentrega é um serviço muito mais criterioso, né, com muito mais condições de termos aí a segurança necessária. Então, evidentemente que haverá a necessidade de ter essa concessão do serviço de delivery, mesmo nesses 2 dias que toda a cidade estará fechada, mas o trabalho interno com o serviço de teleentrega. Prefeito, agora Luiz Raab, que também conversando com o senhor, obrigado pela participação. Prefeito, o seguinte, logicamente, quando a prefeitura adota essas medidas, que até o senhor chegou aí a lamentar, porque logicamente não é o que gostaria de ter que fazer, né? Logicamente também a prefeitura trabalha com cálculos. O que a prefeitura espera em relação a números com essas medidas que vão ser adotadas com esse novo decreto e a partir de que momento que de fato existe a possibilidade de um lockdown? Então, Rabi, o que nós estamos trabalhando é, evidentemente, com menos circulação de pessoas, né? Todos os números que nós temos aqui no Paraná, no Brasil e no mundo, o vírus, a gente consegue segurar a transmissão com menos circulação, com menos contatos. A única forma que a gente tem ou é fechar tudo, que é um extremo que eu não gostaria de acontecer isso, estamos buscando o equilíbrio, então é ter menos tempo de circulação. Para você ter uma ideia, a nossa expectativa é que a gente tenha, nesses 14 dias aí, uma média de aproximadamente 60% de pessoas em casa, porque nós teremos aproximadamente 8 horas de circulação, né? Das 9h30, das 9 horas da manhã, um pouco antes, o período do comércio e o toque de recolher, que a gente está trazendo novamente para as 20 horas. Nos 2 dias, sábado e domingo, nós queremos voltar naquele patamar que nós tínhamos lá no início, quando fechamos tudo, que é aproximadamente 70%, ou seja, aproximadamente 230 mil pessoas em casa. Nesses 2 dias, nós teremos, então, né, um grande salto na dificuldade que o vírus terá de contaminação, porque ele se dá diante do contato. É essa que é a nossa expectativa. Prefeito, aproveitando a participação do senhor ontem, inclusive no próprio domingo, o secretário de Saúde, Tiago Stefanello, falou em entrevista ontem, né, durante uma live nas redes sociais, falou que a partir de amanhã novas medidas poderiam ser adotadas na área da saúde aqui em Cascavel, inclusive relacionados ao Hospital de Retaguarda. Já podemos adiantar quais medidas são essas, prefeito? Veja, já estamos em reunião, inclusive nesse momento o secretário não está aqui, mas estamos preparando a entrega oficial do Hospital Antigo Santa Catarina, nosso Hospital de Retaguarda, transformando ele num espaço especificamente para o Covid, não só com 10 leitos de UTI, como foi anunciado, mas com 14 leitos de UTI e mais 28 leitos de retaguarda, né? E também transformando o centro de eventos, onde temporariamente está abrigando o nosso hospital de campanha, em um centro de triagem para o Covid. Por que a necessidade? Nós estamos com muitos problemas de afastamento dos nossos profissionais. Tivemos que fechar a unidade de saúde pela contaminação. O que faremos então? Vamos deixar em um espaço só, para que a gente possa ter muito mais facilidade na proteção desses profissionais, criando um centro de triagem de atendimento no hospital de campanha que nós fizemos lá no centro de eventos. Só para deixar aqui claro, foi uma doação de um empresário, e nós sempre falamos, né, que a gente fez toda aquela estrutura com o objetivo de nem precisar usar, mas lamentavelmente nós chegamos no estágio que é necessário o uso para que a gente possa fazer aí um planejamento de atendimento dessas pessoas que estão contaminadas, desse atendimento de pessoas que precisam de leitos de enfermaria e também do leito de UTI.
Tá certo, o prefeito Leonardo Paranhos, então, esclarecendo desses 14 novos leitos de UTI no Hospital de Retaguarda e também a previsão de começar a usar de forma mais intensiva o hospital de campanha. Prefeito, a gente abriu aqui também para os nossos telespectadores conversarem com a gente e lá do Riviera vem a pergunta da dona Marli. Ela quer saber o que diz esse novo decreto em relação às igrejas, ou seja, cultos de forma geral, né? Tanto igreja católica, cultos evangélicos ou mesmo grupo de estudos de outras doutrinas de religião. Como é que fica a orientação para a religião agora? Então, dentro do decreto, você pode trabalhar naquilo que determina os horários. As missas, os cultos, elas podem acontecer, eu imagino, né, até às 19 horas, porque às 20 é o toque de recolher. Então, pode ter o culto, a missa, ao invés de começar às 20, às 19, começar um pouco mais cedo, ou mesmo durante o dia. E ainda, se for possível, fazer menos, né? Porque quanto menos pessoas a gente tiver circulando, mais êxito nessa missão nós teremos. Mas não estão proibidos. Eles podem acontecer, evidentemente, respeitando a quantidade de pessoas, respeitando o distanciamento, todas as normas da vigilância sanitária, e o horário é isso. A partir das 20 horas, não é possível ter aberto esses igrejas nem outros ambientes. Então, é preciso respeitar isso. A nossa sugestão é que faça, então, no limite até às 19 horas. Ok, prefeito Leonardo Paranhos, muito obrigado mais uma vez pela participação, pelos esclarecimentos. A gente reforça que estamos aqui sempre com a janela aberta para as informações da prefeitura, principalmente nesse momento de pandemia. Muito obrigado também ao repórter Eduardo Simões aí pelas informações. Obrigado, prefeito.